A paz do Senhor, queridos irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Dando início hoje, queridos, a mais um trimestre, o quarto trimestre já do ano de 2023, não é? O trimestre que vai ter por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tenho certeza que serão excelentes lições para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. Queridos irmãos, a primeira lição da classe de adultos tem por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E para esta lição, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16 e versículo de número 15, onde diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática para essa lição diz, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe está em dois livros. Primeiro, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Também vamos ler no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18, onde diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são conceituar a grande comissão, segundo, explicar missões transculturais e terceiro, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Uma grande lição e um assunto muito bonito, irmãos. Um clássico da igreja, não é, do Senhor Jesus. Para começar, queridos, nosso ponto de contato aqui, você já ouviu falar na expressão grande comissão? Agora, essa ideia, ela traz consigo, né, irmãos? Ela traz em seu contexto, não é, a ideia de comissionamento para algo, ou seja, a ideia de responsabilidade. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque há poucos dias, não é, participando de um grupo de mentoria, o servo de Deus disse a mim que grande comissão para ele trazia a ideia de pagamento, comissão no sentido de receber recompensa de acordo com o que produz. Na verdade, essa comissão aqui, esse comissionamento é o mesmo que responsabilidade, ou seja, um chamado de Deus para que a igreja se empenhe em uma ação. Então, aqui nós vamos perceber que a grande comissão de Jesus para nós tem a ver com missões transculturais, né? Ide por todo o mundo, né? E a partir daí desenvolvemos uma percepção global da causa do evangelho. Nós temos a responsabilidade, não é, irmãos, de propagar o evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Então, vamos começar a pensar, né, em um país específico que nós poderíamos alcançá-lo pela pregação do Evangelho de Cristo. Eu tenho um país no meu coração.
e talvez daqui para o final do trimestre eu revele para vocês que país é esse que eu tenho orado já há algum tempo por ele, tá certo? Então vamos pensar, né, irmãos, num país específico que poderia ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesse trimestre nós vamos estudar sobre a obra missionária. E esse trimestre é um convite a todos nós para refletirmos sobre o imperativo de Cristo, não é? Uma das responsabilidades que Jesus Cristo deixou para todos nós. Lembrando aos irmãos que a igreja não tem uma missão, não é? É até perigoso, porque em alguns lugares chamam o departamento de missões de departamento de missão, não é? Missão eu até entendo, no sentido de cada pessoa recebe uma missão ou várias. Mas em se tratando da igreja, eu diria que o nome mais adequado realmente é no plural, missões. Porque a igreja não tem uma missão, a igreja tem várias missões. E nessa lição, nós vamos estudar sobre uma dessas missões, que é a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Tá certo? Até o final do trimestre, nós vamos refletir, ou pelo menos citar, as demais missões da igreja. Então, nessa primeira lição, o propósito é esclarecer acerca do significado da grande comissão, no sentido de conceituar a grande comissão, e desenvolver o tema, um dos temas mais importantes dentre as missões da igreja, que são as missões transculturais, e apresentar aos irmãos uma visão genérica, né, da mensagem do evangelho no mundo, tá certo? Então vamos ver que missões é uma ordem divina e Deus conta com a igreja, ou seja, Deus conta com cada crente para dizer sim a essa grande responsabilidade que ele deixou em nossas mãos, né, que ele iniciou por intermédio de Jesus Cristo e comissionou cada um de nós para darmos continuidade a esse grande projeto de Deus. Vamos terminar o ano, irmãos, com um tema extremamente necessário para os nossos dias, a obra missionária, né? Agora, tem um detalhe que eu vou falar com extremo pesar, é que muitos estão esquecendo do papel, né, irmãos, enquanto igreja, que o papel diante da igreja é levar o evangelho a toda criatura, ou seja, ainda é cumprir o ide do Senhor, cumprir, não é, ali, digamos, de forma literal, o contexto da grande comissão. Eu estava num culto de missões, quando o servo de Deus falou assim, missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam, com a mão dos que contribuem. É verdade, mas não significa dizer que nós temos escolha, não é, irmãos? Só vou contribuir, vou deixar para lá. Não, irmãos, não é assim. Missões, a gente não tem uma opção de fazer missões. A gente faz missões de todas as maneiras, porque todas as maneiras de se fazer missões, ela foi deixada por Jesus Cristo. Agora, nós sabemos dos grandes desafios, né, irmãos, dificuldades, e principalmente do esfriamento de muitas vidas, né? Mas essas barreiras, irmãos, elas nunca tiveram, nem nunca terão forças para deter a igreja. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Boa parte do esfriamento, né, irmãos? Boa parte das dificuldades, no sentido de quando são impostas ou expostas por alguém, é no sentido da falta de conhecimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos cientes de todas as nossas responsabilidades como crentes, inclusive a responsabilidade de fazer missões. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer, ainda que de forma introdutória, a temática desse trimestre, não é? Abordando a importância das missões transculturais e a sua importância, principalmente nessa última hora, nesses últimos momentos que a igreja está passando nesse mundo.
Queridos, primeiro vamos falar um pouco sobre a grande comissão, não é? Então, o que é a grande comissão? A grande comissão, no sentido geral, é um mandamento do Senhor para a sua igreja, não é? Para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Então, é grande, irmãos, porque o mundo precisa ser alcançado. E é comissão porque é uma responsabilidade. Tá certo? Então é uma grande responsabilidade, uma extensa responsabilidade. Então, só lembrando aos irmãos que isso não foi um pedido de Jesus. Isso aqui foi um mandamento, uma ordenança do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento, ele tem origem no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, por exemplo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 45 e versículo de número 22. Está escrito lá, ó, Isaías, capítulo 45 e versículo de número 22. Está escrito na palavra de Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, você observa que Deus, no Antigo Testamento, usando os seus santos profetas, como é o caso do profeta messiânico, né, do profeta Isaías, ele já demonstra a sua intenção de que a sua mensagem seja conhecida de todo mundo. Então, esse mandamento da grande comissão de proclamar o evangelho a todas as nações, ele tem rastros, não é, no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo, tá certo? Então, dessa forma, a grande comissão, ela pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. E nós, né, irmãos, somos discípulos de Jesus Cristo. Só lembrando os irmãos que discípulos são todos aqueles que decidem seguir os passos do mestre. Lembrando que o aluno, ele não necessariamente tem responsabilidade com os assuntos, digamos assim, com o seu mestre. Mas o discípulo, ele decide ser um seguidor. Ele decide ser ali, caminhar, não é, em conformidade com o seu mestre. Então, nós somos discípulos de Jesus Cristo, tá certo? Jesus, da multidão de discípulos, escolheu 12. E esses 12 discípulos que ele escolheu, ele chamou de apóstolos. Então, Jesus não chamou pessoas aleatoriamente. Quando Matias vai ser eleito, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se decide o critério para a escolha do substituto de Judas. E aí alguém diz assim, ó, vamos usar o mesmo critério que foi usado por Cristo. Dos que já estavam com ele, do batismo, desde o batismo de João, até o dia em que ele foi recebido ao alto. Ou seja, para ser apóstolo, já tinha que ser discípulos. Jesus chamou 12, não é? Nomeou os apóstolos, mas esses 12 já eram discípulos. Então, hoje, nós somos discípulos. Então, a grande comissão, ela é uma ordem depois que foi dada, depois da ressurreição de Jesus Cristo, aos discípulos. Ou seja, se somos discípulos, se estende a todos nós. Então, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, segundo o autor da lição, por 51 anos disse, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido, tá certo? A grande comissão não é uma opção, mas é um mandamento que deve ser obedecido. Então, em linhas gerais, a grande comissão ela é a ordenança dada por Jesus à sua igreja, com a finalidade de levar as boas novas de salvação a todos os povos, em todos os lugares, em todas as línguas, não é? A fim de alcançá-los para o reino de Deus. Então, a grande comissão, ela tem seu enfoque na vida das pessoas, envolvendo o aspecto espiritual, apontando para uma vida de reconhecimento do pecado e o arrependimento para que possam ser, de fato, participantes do reino de Deus. Então, o pastor Wagner Gabi,
não é, a comentarista dessa lição, ele diz assim: a grande comissão preocupa-se principalmente com a expansão da igreja no universo dos que ainda não pertencem à igreja, não é? Quem quer que seja, onde quer que esteja. Então, em outras palavras, o pastor Wagner Gabi está nos lembrando que a grande comissão, irmãos, o foco principal da grande comissão é expandir a igreja no meio daqueles lugares onde não há igreja ainda. Não é, irmãos? É a expansão do reino de Deus. Não é? Aí a Bíblia, aí ele diz, não é? Quem quer que seja e aonde quer que seja. Então, a grande comissão não escolhe público nem lugares. Todos são alvos da grande comissão. Não é, irmãos? Todos que ainda não têm Cristo. Então, é etnocêntrico, não é? Como o tema dessa lição traz essa palavra, etnocentrismo, não é? É a inclinação a considerar a sua própria raça ou grupo racial como centro da cultura. Então, tal pensamento constitui-se uma barreira para que muitos possam levar ou mesmo receber o evangelho. Também existe a questão cultural, que é exatamente o etnocentrismo, não é? Então, o ide de Jesus significa atravessar fronteiras. Então, no caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é um grande desafio para a obra missionária, né, irmãos? Então, nós não desprezamos a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem, não é, impingir-lhe a nossa. Então, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas escrituras. Certa vez, irmãos, eu tive a oportunidade, só para os irmãos entenderem isso aqui, de pregar para determinada etnia. Eu vou falar porque eu não vou falar mal deles. Eu tive a oportunidade de pregar para um grupo de ciganos, não é? E os ciganos perguntaram para mim uma vez: pastor, nós agora vamos deixar de ser ciganos? O que é que nós vamos ser agora que aceitamos Jesus? Eu disse para ele: não, querido, vocês vão continuar sendo ciganos. Agora, vocês são ciganos convertidos ao evangelho. Então, o que tiver na cultura de vocês que não estiver de acordo com a palavra de Deus, vocês vão ter que deixar e se adaptar. Assim como eu também. Eu não sou cigano, mas sou nordestino. Então, o que tem na cultura nordestina que bate, ou seja, que vai de encontro à palavra de Deus, eu deixo, né, irmãos? Uma vez que eu deixei a velha natureza, o velho homem, e eu agora sigo os passos do mestre. Então, se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bondoso e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, a cultura foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Então, estejamos prontos a pregar o evangelho além das fronteiras, preparando-nos para esse desafio. Né? Eu já fiz curso para missões e a gente aprende no curso de missões que missionário não prega cultura, missionário prega a Bíblia. Né, irmãos? O missionário respeita a cultura, os aspectos culturais, mas o missionário está pronto para pregar o evangelho. Né, irmãos? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, vou só repetir, cultura em si não é pecado. Agora, os aspectos da cultura, não é? Os itens culturais, digamos assim, que contrariem a palavra de Deus, eles precisam ser adaptados aos moldes da palavra de Deus, não é, irmãos? Isso aí é algo muito evidente, não é? Então, a ordem de fazer discípulo em todas as nações. Então, a palavra nação, que é traduzida do termo etnós, não é, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Não é? Então, um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Então, eu não sei qual a fonte, mas o autor diz que, segundo alguns museólogos, há no mundo cerca de 24 mil etnias. Então, quase a metade desse povo aí, ó, dessas 24 mil etnias,
nem foram evangelizadas, né, irmãos? Então, será que isso não toca o nosso coração? Porque é a missão da gente é evangelizar esse povo. Então, existem milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. Então, o clamor do apóstolo Paulo é urgente. O clamor que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20, onde diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Né? Então, o apóstolo Paulo foi o grande precursor, digamos assim, das missões transculturais, notoriamente dos povos ainda não alcançados. Né? Então, o apóstolo Paulo tinha a preocupação de ir aonde ninguém tinha ido ainda, não é, irmãos? Para somar, para fazer o reino de Deus crescer, tá certo? Fazer o reino de Deus se expandir. Então, a eficácia e os objetivos da grande comissão. O que é eficácia, irmãos? Eficácia é assim, ó, existe dois termos que são primos, porém são diferentes, não é? Eles não são irmãos, gêmeos, eles são primos. Eficiência e eficácia. A eficiência, irmãos, é quando um problema é resolvido. Pronto, problema resolvido diz que aquela pessoa ou aquela atitude foi algo eficiente. E eficaz diz respeito a, além de eficiente, ter aceitabilidade popular, tá certo? Teve aceitabilidade. Além de resolver o problema, teve aceitabilidade. Então, para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, ou seja, para ter êxito, resolver o problema e ter aceitabilidade popular, a grande comissão, irmãos, indiscutivelmente deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Não existe missões, não é, irmãos? Não existe obra missionária sem o poder do Espírito Santo, tá certo? Então, a grande comissão deve ser executada por pessoas assim. Por quê? Pois é ele que convence, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Que é o Espírito Santo quem regenera o pecador e capacita o homem para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesse contexto, não é, irmãos, de ser cheio do Espírito Santo, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. A igreja cheia do Espírito Santo. Aqui um detalhe, não é, irmãos, de como nós devemos preservar a igreja. A igreja cheia do Espírito Santo, ela estará pronta para atingir os seguintes objetivos na grande comissão. 3. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos com a finalidade de formar discípulos de Jesus Cristo. Terceiro, integrá-los, não é, de forma espiritual e social à igreja local, a fim de que eles cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, não é? Desfrutando sempre da comunhão dos santos, não é, irmãos? Então, proclamar, discipular e integrá-los à igreja, tá certo? Integrá-los, e aí o autor cita dois tipos de integração, né? A integração espiritual e a integração social. A primeira diz respeito, não é, irmãos, às oportunidades que a igreja oferece para o crescimento espiritual do novo convertido. E terceiro, a segunda, a integração social, diz respeito à preocupação da igreja em cuidar, não é, em todos os sentidos, inclusive no sentido social, das necessidades particulares de cada um de seus membros, tá certo? Então, a igreja e sua missão. Então, segundo Orton, ele diz que a igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Segundo esse autor, Cristo entregou-se em favor da igreja e então ele revestiu a igreja com o poder do dom do Espírito Santo a fim de que ela pudesse cumprir o plano e o propósito de Deus. Né? O pastor Sóstenes Pereira, ele diz o seguinte:
sermão profético anunciado por Jesus revela o que ocorrerá antes do fim de todas as coisas. Porém, na descrição do caos social e das catástrofes naturais que sobrevirão como sinais deste fim, Jesus visualizou a igreja cumprindo sua tarefa. Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A diferença está nessa realidade, pois o mundo continua decaído, mas a igreja, não é, irmãos, enquanto Jesus não volta, ela permanecerá como o arauto de Deus, ou seja, como a representante oficial para pregar os objetivos de Deus em meio a este mundo que nós vivemos. Então, nesse sentido, nós acreditamos que precisamos relembrar alguns conceitos fundamentais que nos fazem igreja, não é, irmãos? Porque a igreja representa a responsabilidade, não é? Esses conceitos representam a responsabilidade da igreja em promover o reino de Deus em meio à sociedade. Então, como representantes do reino nesse mundo, a igreja deve utilizar todos os meios legítimos para a expansão do reino de Deus. Tem algumas polêmicas, não é, irmãos, que não cabe mais ao nosso meio. Eu estava pregando outro dia, aliás, dando uma palestra para um grupo de jovens, e eu disse para ele, nós temos que agir com inteligência. Eu lembro que quando eu assumi uma determinada responsabilidade em uma igreja, na coordenação geral de um departamento, na época a rede social em evidência era o Orkut. E eu lembro que eu, não é, bem jovem ali, decidi criar, eu queria criar uma conta no Orkut para o departamento que eu cuidava, para divulgar as fotos, divulgar os eventos, enfim, dar uma valorizada nos irmãos que trabalham, né, uma série de finalidades boas. E eu fui falar com o pastor. Aparentemente, aquele pastor extremamente radical, eu conheci desde a minha infância como um pastor radical. E eu esperava que ele batesse em mim com palavras quando eu pedisse a ele para criar uma conta no Orkut para o departamento. Aí eu fui lá no pastor e eu disse, pastor, eu queria criar uma conta na rede social para divulgar fotos, tal, e dei toda a explicação. E aquele pastor disse assim, Mário, toda e qualquer iniciativa que você tomar que contribua para a expansão do reino de Deus é válido. Ele disse, qual é o problema da rede social? Ele já me disse naquela época, na época do Orkut, é porque as pessoas criam uma conta na rede social e entregam para o outro lado. Se você criar uma conta na rede social para a igreja, para o seu departamento, para a glória de Deus, crie, meu filho. E expanda e use para a expansão do reino de Deus. Só lembrando aos irmãos que eu estou falando de meios lícitos. Não é? Aqui a lição fala de a igreja deve utilizar de todos os meios legítimos. Por exemplo, a gente não pode cair no engano de que uma mentira vai contribuir para a expansão do reino de Deus. Não vai. Tá certo? O pai da mentira não tem parte com o reino. Então, nós não utilizamos mentira para a expansão do reino. Nós utilizamos métodos e meios legais, legítimos. Tá certo? Então, todo meio legítimo deve ser utilizado para a igreja com o objetivo de expandir o reino de Deus. Primeira coisa que a gente vai analisar nesse sentido é que a igreja existe para evangelizar. Tá certo? Então, um dos propósitos pelo qual a igreja existe, segundo o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a ele fala o objetivo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para as trevas, ou das trevas, não é? Que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja existe para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja ela tem diversas atribuições, não é? Como eu já disse aos irmãos, várias missões. Agora,
a mais excelente, sem dúvidas, é a que justifica a presença da igreja aqui na terra, não é, irmãos? Que é a sublime, a nobre, digamos assim, tarefa da evangelização. Então, na adoração, a igreja volta-se para Deus. Na edificação, a igreja atenta corretamente para si mesma. Agora, na evangelização, a igreja focaliza o mundo, não é? Glória a Deus por isso. Então, a igreja ela é ordenada a evangelizar. Então, a palavra ordenar, segundo o dicionário Aurélio, significa mandar, decretar. Então, a tarefa de evangelizar é uma ordenação divina a todos os discípulos de Cristo, e não somente para aqueles que foram comissionados apóstolos. Uma vez eu ouvi alguém, isso já tem muito tempo, acho que isso tem mais de 15, 20 anos, sei lá, tem muito tempo que eu ouvi uma pregação num culto de doutrina, onde o servo de Deus dizia assim: irmãos, quem dá cria é ovelha, não é pastor. O pastor não foi chamado para dar cria, quem dá cria é ovelha. Não é assim, tá certo, irmãos? Então, a tarefa de evangelizar é para todos os discípulos de Cristo, que inclui o colégio apostólico, né, os 12, né, que foram separados por Cristo, e também todos nós que somos discípulos, independente do cargo que tenha, irmãos. Independente de ser pastor, independente de ser seja lá o que for, tem que evangelizar e ganhar almas para Jesus. Então, o pastor Antônio Gilberto, ele disse assim, ó: a ordenança bíblica da proclamação do evangelho em todo o mundo sinaliza o seu caráter universal, tá certo? Ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-lo de forma clara e consciente para crerem no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados e ter a certeza da vida eterna, não é? Então, todos nós temos que pregar, porque é direito do povo, né, irmãos? Ouvir a palavra de Deus e ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e terem certeza da vida eterna. Então, a igreja se realiza evangelizando. Então, o apóstolo Pedro não podia deixar de falar daquilo que tinha visto e ouvido, mesmo sofrendo afronta e açoites do Sinédrio. Não é? O apóstolo Paulo tinha a evangelização como uma obra que lhe foi imposta. Não é? Ele se realizava em pregar o evangelho, ainda que lhe custasse a vida. Não é, irmãos? O pastor Antônio Gilberto diz assim: o verdadeiro movimento pentecostal, missionário, ora pelas missões, contribui para as missões, promove missões. Então, é um movimento que vai ao campo missionário. Então, a igreja que não evangeliza, muito em breve, ela deixa de ser evangélica. Não é, irmãos? Ela passa a ser uma seita. Não é? A igreja que não evangeliza é uma seita. A igreja que é evangélica é aquela que anuncia as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Então, a igreja, nesse sentido, ela só pode continuar a existir se ela evangelizar. Então, como a igreja vai crescer em número se não evangelizar? Eu acabei de falar para os irmãos que a grande comissão, ela tem por alvo expandir o reino de Deus no meio daqueles que não fazem parte do reino. Então, como a igreja vai crescer em número se ela não evangelizar? Então, a existência da igreja depende da prática da evangelização, não é? Do contrário, a igreja não vai perdurar, tá certo? Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos claramente, não é? Os apóstolos inflamados pelo poder pentecostal, tá certo? Pregando o evangelho, e o pequeno grupo de quase 120 discípulos aumentando de forma extremamente extraordinária. Então, na primeira pregação do apóstolo Pedro, não é, por ocasião do dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se decidiram por Cristo. Na segunda mensagem, irmãos, mais de 5.000 almas se converteram. Então, o relato de Lucas disse que a igreja tinha um crescimento extraordinário. Por quê? Porque a evangelização, tá certo? Ela se tornou uma prática constante.
né? Então, as pessoas saíam para evangelizar, elas tinham isso no coração, como uma prática rotineira e necessária para que a igreja existisse. Agora vamos falar um pouco sobre as missões transculturais, não é? Começar pelo conceito. Então, primeiro o prefixo trans, não é? De transculturais, vem do latim, e tem um sentido de movimento para além de, não é? Ou seja, um movimento através de. Então, em linhas gerais, as missões transculturais, elas são, não é, transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho, tá certo? Transculturais, ou seja, vai além da cultura, não é? Vai além da cultura. Então, essa mensagem ela não pode se restringir a uma cultura somente, não é? Mas alcançar todos os quadrantes, ou seja, todos os 4 cantos da terra, aonde quer que tenha, que esteja uma etnia que ainda não tenha sido ou não tenha ouvido falar das boas novas de Jesus Cristo. Então, a palavra missão, não é? Vem do latim missione, não é? Que se originou, por sua vez, no verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo, obrigação de enviar missionários. Então, no grego, corresponde à palavra aposteló, não é? Que em português é apóstolo. Então, significa alguém comissionado, não é? Por ordem de outro para realizar determinado tipo de tarefa. Então, o apóstolo é aquele que é enviado para cumprir uma missão, tá certo? Então, também sobre as missões culturais, o que vem a ser, de fato, uma missão transcultural? A gente viu ali o significado. Então, para entender melhor a ideia da transculturalidade, a gente precisa primeiro definir o que é cultura. Então, cultura é o sistema, não é, mais ou menos integrado de ideias, sentimentos, valores e padrões associados do comportamento e de produtos compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Então, em termos gerais, as missões transculturais transpor, não é, uma cultura para levar o evangelho. Então, essa mensagem não pode se restringir a uma só cultura. Ela tem alcance abrangente em todos os quadrantes da terra, aonde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido. Na Bíblia Sagrada, logicamente, como tudo que nós fazemos na obra de Deus, quando nós ouvimos falar acerca de missões transculturais, a Bíblia é o nosso padrão a ser seguido, não é? A Bíblia é o nosso referencial. Em nenhum assunto tratado da igreja, a Bíblia deixa de ser a nossa regra de fé e prática. Então, o Antigo Testamento, ele registra a revelação de um Deus missionário. Não é? Eu acabei de ler Isaías com os irmãos, aonde Deus ele tem uma preocupação de que todo mundo escute falar no seu grandioso nome. Então, em pelo menos 3 ocasiões, né, específicas, lá no livro do Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Deus tratou com todos. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai nos deixar muito claro. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Ou seja, você vai observar que a palavra fala de semente, não é? Então ele fala de humanidade, ele não fala só de uma nação. Então, nesse sentido, as missões transculturais, ela tem esse mesmo apelo, não é? E são parte fundamental da missão da igreja, tá certo? Pois esta é uma agência executiva de missões. Então, Deus não escolheu outra instituição, não é, irmãos? Por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Deus escolheu a igreja, tá certo? Ele escolheu a igreja, estabelecendo a igreja na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações.
o próprio Deus comissionou a igreja. Então, qual é o propósito divino nas missões? Desde o início, a proposta divina foi estender a bênção da salvação a todos os homens indiscriminadamente, tá certo? No sentido ultranacionalista dos judeus, né? O sentimento, digamos assim, ultranacionalista dos judeus, fechou os olhos à realidade de Deus. Então, Deus os levantou a fim de ser a nação evangelizadora. Então, a vinda do Messias mostrou claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente precisa entender que Deus amou o mundo e não somente uma classe de pessoas. Então, a palavra deve ser pregada a todo mundo. Tá certo, irmãos? Então, o sacrifício de Jesus não alcança apenas um povo. E sua graça alcança tanto judeus como gentios. E a ordem de levar as boas novas de salvação é extensiva até os confins da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Agora, existem barreiras, não é? Indiscutivelmente, existem barreiras, e eu vou lembrar aos irmãos acerca das barreiras. Então, existem barreiras complexas, digamos assim, extremamente complexas, para evangelizar o mundo, não é? E para a evangelização do mundo. E a igreja precisa conhecer as barreiras e se preparar para a sua missão, para a sua tarefa missional, tá certo? Então, as barreiras são várias. Por exemplo, barreiras geográficas, não é? Então, novas nações, novas culturas, barreiras culturais, tá certo? Então, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, não é? As diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, principalmente no que diz respeito às línguas nativas, e barreiras religiosas. E aí a gente pode citar algumas culturas, algumas religiões, como o islamismo, o ateísmo, o materialismo e o secularismo. Então, os apóstolos enfrentaram todas essas barreiras e mais algumas que a gente poderia citar aqui. Na mesma força, não é, irmãos, do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Então, esse mesmo Espírito está com a igreja no presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho não é um fardo, é uma tarefa nobre, é uma coisa bonita, é uma honra pregar a palavra de Deus às nações, né, irmãos? Foi Jesus que nos comissionou e nos deu os elementos e nos deu o poder para nós fazermos isso. E aí, para terminar, eu quero falar um pouco da visão global do evangelho no mundo. Então, primeiro, a evangelização e o discipulado. Então, em Mateus 28, né, ali no versículo 19, nós vamos ver uma ênfase em fazer discípulo. Portanto, façam discípulo de todas as nações. E aí nós vamos observar que a frase principal é o fazer discípulos. Porque se você tirar fazer discípulos, o versículo perde o sentido, não é? Ele fica sem contexto, descontextualizado. Então, o foco principal, a ênfase é fazer discípulos. Então, fazer discípulos é uma ordem, não é, que se baseia na relação de um mestre com seu discípulo. Então, nessa ordem, está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, não é um momento. Fazer discípulos, irmãos, conforme as Escrituras Sagradas ensina, é algo que demanda tempo. Não é? Então, o Senhor, ele passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos, que é o tempo, digamos, referência para a prática do discipulado cristão bíblico. Não é? Por outro lado, Marcos, a gente vai ver uma ênfase na proclamação e no anúncio. Então, a tarefa missional, ela leva em conta a proclamação pública do evangelho e, ao mesmo tempo, a formação permanente do novo convertido, do alvo da igreja, da evangelização. Então, a evangelização, que é o evangelismo em prático, não é? Em prática, a evangelização é o evangelismo em prática. O evangelismo, em resumo, é o ato de ensinar a evangelizar. A evangelização é a prática do evangelismo.
não é? Então, a evangelização e o discipulado também não é uma mágica, uma receita de bolo, é um processo composto de fases, não é? Então, evangelização e discipulado não são excludentes, são duas faces da grande comissão, tá certo? Biblicamente falando, são duas faces da grande comissão. Então, a igreja tem a obrigação, na verdade, de evangelizar e de formar discípulo de todas as nações. Arrependimento e capacitação do Espírito. Então, como eu já disse aos irmãos, na missão transcultural, a mensagem missionária tem que levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Então, esse apelo está sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto, não é, sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacitação maravilhosa e gloriosa do Espírito Santo. Né, irmãos? Conforme nós lemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior tarefa na atualidade, não é? O Senhor nos ordenou pregar o Evangelho, pois Ele quer que a mensagem da salvação alcance toda criatura, conforme Marcos 16 e 15, todas as nações, conforme Mateus 28, 19, todo mundo, conforme Marcos 16 e 15, todas as aldeias, conforme Mateus 9, 35, e todos os lugares, conforme Atos 17, 30. Então, todos os crentes, vou repetir, todos os crentes, sem exceção, receberam essa incumbência do Senhor. Então, a evangelização não é uma tarefa para ser entregue apenas à liderança da igreja, nem a um grupo de cristãos, mas a todos os salvos. Eu já vi as duas fases. Agora há pouco eu falei de um líder que citou que pastor não dá cria, quem dá ovelha. Foi uma das grandes heresias que eu já ouvi na minha vida. Agora, também eu já ouvi pessoas dizendo assim, quem são pagos para ganhar alma são os pastores, não é a gente. Não é, irmãos? Não, está aí, está errado. Todos os salvos em Cristo Jesus têm a missão nobre de ganhar almas para o Senhor, tá certo? Seja por palavras ou atitudes. Agora, com detalhe, as atitudes devem estar de acordo com a palavra de Deus. Então, todo aquele que foi alcançado por tão grande salvação, ele deve falar de Cristo aos pecadores, tá certo? Cristo disse, de graça recebestes, de graça dai, não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim sendo, queridos, nós temos um grande desafio em missões transculturais, que é alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Agora, por esse motivo, como igreja, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Lembre-se que existem muitos povos ainda para serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Não é, irmãos? De sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Lembre-se que isso não é um pedido, é uma ordem, é um imperativo do reino, não é, irmãos? Nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. Então, o pecador ele depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós, não é, as boas novas de salvação. E esta missão, irmãos, que tem por objetivo proclamar o Evangelho, seguida da mensagem de fé e arrependimento, visando o homem em sua plenitude. Né? Ela representa a responsabilidade da igreja em promover o reino de Deus em meio à sociedade. E aí nós devemos estar conscientes de que, como representantes do reino nesse mundo, a igreja, ela deve utilizar, não é? A igreja deve utilizar de todos os meios legítimos para a expansão do reino dos céus. Que todos nós, irmãos,
estejamos despertados, tocados o coração para essa grande obra que Jesus nos comissionou. Lembre-se, Jesus está às portas, irmãos. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar essa grande verdade a todo mundo, pois essa responsabilidade Deus deixou a todos nós. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma excelente aula, um excelente começo de trimestre na presença de Deus, aprendendo muito, discutindo um tema maravilhoso e indispensável para a igreja do Senhor, e que nós possamos estar firmes. Não é, irmãos? Lance o desafio aos seus alunos. Peça a eles para fazerem propósitos santos. Geralmente as pessoas fazem propósitos. Senhor, se eu emagrecer, eu vou fazer isso. Se eu passar no vestibular, tudo bem, são alguns tipos de propósito. Agora faça um propósito santo, um propósito por reino. Não vou faltar uma escola dominical, tá certo? Que professores e alunos estejam empenhados nisso. Convidem, motivem, se empenhem, estudem, tirem as dúvidas, lancem os questionamentos, as colocações e vamos todos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E nesse caso, também nos preparar, né, irmãos, para a missão a qual nós fomos comissionados. Deus abençoe, queridos. Uma excelente aula a todos. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 2. Paz do Senhor, queridos!